Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre deslocamento e porte. Meu nome é Mauro Balê Monteiro. Se você ainda não me conhece, na nossa primeira aula nós demos os conceitos básicos do que é deslocamento, do que é porte, criamos algumas fórmulas que nós vamos utilizar em cada resolução de cada exercício e nesta aula vamos, sim senhor, resolver o nosso primeiro exercício que retrata sobre deslocamento e porte. Já agora, sem mais delongas, como já aparece na sua tela, o nosso exercício de hoje diz o seguinte: o deslocamento leve de um navio é de 4.509 toneladas. O seu deslocamento máximo permitido é de 20.700 toneladas. A tripulação e seus pertences pesam 20.000 toneladas. A aguada de alimentação das máquinas é de 200 toneladas. A água potável é de 300 toneladas. O combustível e lubrificantes pesa 600 toneladas. E a carga pesa 8.000 toneladas. Pede-se na linha A o deslocamento em lastro. Na linha B, o porte bruto máximo. Na linha C, o porte operacional. A linha D, porte líquido. E na nossa linha E, o porte disponível. Como já abordado na aula 1, nós demos aqui algumas definições do que cada elemento significava. Sem mais delongas, podemos aqui constatar que o nosso exercício nos deu esses dados que eu já havia extraído, para não ficarmos muito tempo a extrair passo por passo. Dentro do exercício nós podemos constatar que existe o deslocamento leve de 4.509, deslocamento máximo, a tripulação, a água das máquinas, a água potável, o combustível e a carga. Então, dentro destes elementos, o exercício nos propõe alguns pontos fundamentais. Deixa-me só apagar o que vem aqui. Vamos voltar para a nossa tela e verificar o que pede na nossa linha A. Na nossa linha A, o exercício nos pede o deslocamento em lastro. Então, nós na aula passada dissemos sim senhor. Nós na aula passada dissemos que deslocamento em lastro, deixa-me só escrever aqui a forma, deslocamento DLA lastro. O deslocamento em lastro, nós falamos na aula passada, que correspondia ao peso do navio e tudo aquilo que ele precisa para navegar. Peso do navio que vem a ser, nós definimos o peso do navio como o deslocamento leve. Então, o deslocamento em lastro era o quê? O peso do navio, que é o deslocamento leve, mais tudo aquilo que ele precisa para navegar. Se você está com alguma dúvida, esses tópicos nós abordamos na aula passada, na aula 1. Então, seria o deslocamento em lastro, seria o peso do navio e tudo aquilo que ele precisa para navegar. Então, a pergunta é: o que o navio precisa para navegar? Existem várias coisas que um navio precisa, mas nós temos que pegar aquilo que fomos dados no exercício. Então, mediante aos dados que nós temos que ter aqui alguns pontos que são fundamentais ou essenciais que o navio precisa para navegar. Olhando para os dados, temos aqui o deslocamento leve, já colocamos ele aqui. Temos o deslocamento máximo, nós dissemos na aula passada o que é um deslocamento máximo, logo não tem porquê este ponto entrar no somatório. Tripulação, o que vem a ser tripulação? Nós definimos esse tópico na aula passada e vimos que esse elemento, a tripulação, é essencial para que uma embarcação navegue com segurança. Água para máquinas é ou não é importante para que o navio possa navegar? É. Então, a tripulação, já dissemos que entra, a água para as máquinas também entra. Estamos aqui no ponto de tudo
Vamos escrever aqui tudo, T de tudo, que o navio precisa para navegar. Então, a tripulação é um dos pontos. Vamos colocar aqui um sinal, mas além da tripulação, água para máquinas é ou não é importante? É, então vamos colocar aqui, mas água potável é ou não é importante? Também é. Por que é importante? Porque os tripulantes consomem essa água, eles bebem, não? Vou colocar aqui a vermelho. Aqui temos mais água potável também. Combustível é ou não é importante para que o navio possa navegar? É, então também vamos colocar aqui no combustível mais. E por fim temos a carga. Há uma questão. É ou não é importante que a carga esteja no navio para que o navio possa navegar? Você tem a resposta aí? Se tem, deixa aqui nos comentários. Se você já escreveu, eu vou dar a resposta correta. Quando falamos de deslocamento em lastro e dissemos que é o peso do navio e tudo aquilo que ele precisa para navegar, como já mencionado na aula passada, a carga não é muito essencial, não é essencial para que o navio possa navegar. Por quê? Porque a carga é algo que só é transportado de um ponto para outro. Não faz diferença ter a carga ou não no navio para que ele possa navegar. Mas falar de tripulante, falar de máquinas, falar de água, falar de combustível, isso sim é primordial para que o navio possa navegar. Então, fazendo a nossa primeira a nossa linha, que é a linha A, olhando pela definição do que é deslocamento em lastro e quais são os números que vão estar inclusos nessa fórmula, vamos fazer aqui a substituição dos dados. Teremos aqui igual, me refiro ao deslocamento em lastro. O primeiro ponto que vai entrar o que é? É o deslocamento leve, que pesa 4.509 toneladas. Mais o que? A água, que nós dissemos, mais quanto é que pesa a água? 20. Mais a água das máquinas. 20 era tripulação, desculpa pelo erro. Porque a tripulação que pesa 20. Depois temos a água das máquinas mais a água potável. Então vamos colocar aqui mais. A água das máquinas pesa 200. Então temos aqui 200 mais. Vou colocar aqui embaixo agora, tá bom? Para não afetar muito os nossos dados, vamos utilizar sempre estes dados. A água potável, já colocamos aqui a água das máquinas. Vamos agora adicionar a água potável, que pesa 300. Então olha aqui, 300. E falta mais um dado, que é o combustível e lubrificantes. Então, mais, quanto é que pesa? 600. Então, temos aqui o valor do deslocamento leve. Temos aqui, temos aqui o valor do deslocamento leve, o valor dos tripulantes, o valor da água das máquinas, o valor da água potável e o valor do combustível. Então, fazendo o somatório destes elementos que são essenciais para que o navio possa navegar, aí nós vamos ter um resultado final. Então, pegando aí na máquina, igual como eu vou fazer aqui com a minha máquina, vamos fazer o somatório destes valores para saber qual é o nosso deslocamento em lastro da nossa linha A. Deixa-me só guardar aqui os marcadores, vamos adicionando todos os pontos. Peguei na sua máquina para fazermos juntos. Como já vê na nossa descrição desta maratona, é que os exercícios vão ser feitos passo a passo. Então, vamos fazer juntos na máquina. Podes pausar o vídeo ou podes fazer comigo, depende de qual é a melhor forma para si. Então, voltando já ao exercício, temos aqui 4.509 mais 20 toneladas mais 200 toneladas mais 300 toneladas mais 600 toneladas. Então, fazendo o somatório destes dados, nós teremos aqui como resultado final, não sei se tu encontraste o mesmo, é bom que encontres o mesmo, por isso eu pedi para que tu faças na tua própria máquina ou no papel, depende de ti. Nós temos aqui 5.629
toneladas. Então, o deslocamento em lastro, a linha A, que isso é a linha A, vou colocar aqui deslocamento em lastro, é igual a 5.629 toneladas.